nós vamos falar sobre a Escola de Arte Bauhaus. A Escola de Arte Bauhaus foi criada pelo arquiteto Walter Gropius em 1919, na cidade de Weimar, lá na Alemanha. Até hoje a influência faz-se presente na arte contemporânea. A influência da arte Bauhaus é muito forte até os nossos dias de hoje. Muito do que hoje em dia se pratica na arquitetura, no design de móveis, nos designers de interiores, até no paisagismo e até moda, né? De uma forma ou de outra, presta uma homenagem ou faz uma lembrança ao que foi ensinado pela Escola de Arte Bauhaus. Bom, Walter Gropius criou esse nome Bauhaus, que significa casa em construção, e com a intenção de que ela fosse o marco do modernismo, que ela desse o pontapé inicial, que ela marcasse com uma presença forte, marcante no modernismo, né? Agregando aí sim o desenvolvimento artístico, o design arquitetônico e outras várias linguagens e expressões artísticas. Ele era fortemente influenciado pelas vanguardas modernistas, por isso essa vontade dele de que ela fosse, digamos, o carro-chefe do modernismo. Gropius fundou a Bauhaus lá em abril, mês passado, meio de 1919, na cidade de Weimar, por meio de um manifesto que deixava registrado o seu programa artístico. Nós sabemos que a Alemanha, nesse momento, estava passando por um momento muito tumultuoso, porque eles tinham acabado de serem derrotados na Primeira Guerra Mundial e tendo sido obrigada a cumprir as exigências do Tratado de Versalhes. Isso vocês já viram na aula de História, certo? Quando Hitler assume o poder, a Alemanha viveu a conturbada República de Weimar, né? E foi nessa época em que apareceram os grandes movimentos artísticos na Alemanha, como o expressionismo, né? Lembra do Munch? No cinema e na própria Bauhaus. Nas artes plásticas, no cinema e na própria Bauhaus. Bom, no que se refere à estrutura e à concepção de arte, a Escola de Arte Bauhaus o que mais ousou e nos acentua assim o nosso senso crítico, a beleza estética, foi a visão utópica que ela refletia, sabe? De uma comunidade, de um envolvimento, de uma harmonia entre artesãos e artistas, tá? Então, era meio que utópico, porque eles tinha-se essa visão de um objeto simples, né, e bem feito. Isso foi um dos principais professores dessa escola foi Johann Iden, tá, que ministrava no curso preparatório obrigatório. Suas aulas eram de leitura de imagem dos grandes mestres da arte, no desenho nu, e o estudo de materiais e possibilidades, tá? Então, lembra bem a professora Miriam nas aulas, quando eu peço para vocês fazerem a leitura contextualizada das obras de arte? Pois é bem isso aí, olha a inspiração do item. Bom, a estrutura da escola, ela contava com diversas oficinas. Não existia só escola de desenho, de pintura, não, eram várias linguagens, várias possibilidades, né? Nós tínhamos ali gravadores, né, que mexiam com gravura, nas oficinas de artes gráficas, nós tínhamos os impressores, nós tínhamos os marceneiros, serralheiros, né, a tecelagem, o teatro, a cerâmica e a pintura, até pintura de parede, tipografia e impressão. Então era uma escola de arte de fato, uma escola completa, tá? E grandes nomes se fizeram presente ali. Leonel Feiningen, que foi um grande gravador, né, que deu um up nas artes gráficas da Bauhaus, que nós vamos ver posteriormente, no porquê que alguns tipos, né, algumas impressões da Bauhaus de textos eram impressos em caixa baixa, ou seja, tudo em minúscula. Porque já vou adiantando aqui,
Já que eles queriam igualdade, né, equidade entre as artes, então por que com a escrita tinha que ser diferente? Tudo tem que ser igual, né, não? Então, por isso que todos escreviam uma letra minúscula. Não tinha que ter uma letra maiúscula, uma letra minúscula, não. Tudo é igual, tá? Independente se começo ou não de frase. As regras de gramática nossa de todos os dias não existiam. Bom, as atividades do Bauhaus, elas tiveram que ser transferidas de Weimar para Dessau, onde foi construído o ateliê mais famoso da escola. É esse que a gente já viu nas nossas atividades, é aquele prédio enorme, com os ateliês, os dormitórios, as oficinas. Não, fantástico, lindíssimo, um marco da arquitetura alemã ali. Eles foram por conta das perseguições. Eles mudaram de Weimar para Dessau por conta das perseguições, principalmente por conta dos nazistas, porque eles achavam, os nazistas tinham na cabeça dele, como muitas pessoas até hoje têm, um preconceito quanto à arte, né? Então, por conta desse preconceito, isso aí aumentou muito essa perseguição na década de 1930, né? Então, suspendeu completamente os empreendimentos artísticos na escola e ela teve que se mudar para Dessau. Bom, e os nazistas consideravam os artistas e a escola como propagadores de ideias degeneradas. Semelhança com o século XXI, claro. E ainda bem que somos incompreendidos, porque nos leva à reflexão, a pensar, a refletir sobre onde, quando e por que as coisas acontecem, como acontecem, né? E a diferença que nós devemos fazer, qual que é o nosso papel, né? Não só artista formador de opinião, mas de reflexão sobre as opiniões que nos são vendidas, que nos são passadas, as ideias que nos são passadas. Então, a Escola de Arte Bauhaus, ela veio bem assim, trazer esse pensamento, sabe, essa reflexão pra gente, a igualdade entre as artes, a linguagem. Quando eu passo por aqui perto da minha casa e vejo as casinhas financiadas hoje, o caixotinho, né, aqueles caixotinhos, inclusive a arquitetura da minha casa é assim, é inspirada na Bauhaus, linhas retas, simples, é um designer limpo, né? São linhas simples e limpas. Haja visto que as formas trabalhadas na escola Bauhaus são as 3 formas básicas, né? O triângulo, o círculo e o quadrado. E também as cores primárias, né? As nossas cores primárias, quais são? Vermelho, azul e amarelo. Lógico que usa outras, obviamente, mas as principais, as características mais marcantes aí são essas, ok? Então essa é a nossa, um pouco da nossa Bauhaus do Walter Gropius. E uma curiosidade, na Bauhaus as mulheres também tinham voz, mas elas também tinham um pouquinho de preconceito assim que entrou, porque a parte da costura, né, da tecelagem, dos trajes, porque eles davam grandes festas, a fantasia, era um momento em que eles tinham para se expressar. Numa Alemanha nazista, tinha que ter pelo menos na escola um momento para isso. As mulheres eram encarregadas de confeccionar essas fantasias, essas roupas, né? Um pouquinho de preconceito, mas elas também se destacaram nas outras linguagens, tá bom? Outra personalidade que fez parte da Bauhaus foi Kandinsky e Paul Klee, tá? Eles trabalharam, foram inclusive professores e fizeram muito sucesso dentro da escola Bauhaus, grandes mestres, né? Inesquecíveis. Suas obras são fantásticas, linhas, cores, formas que nos levam a refletir e a pensar. Até os dias de hoje, o design Bauhaus é bem atual, contemporâneo, confortável e muito elegante, como nós merecemos. E essa foi um pouquinho da Bauhaus que nós vamos
explorar mais a nossa sala de aula. Espero você lá. Tchau!